Fala, fala, galera! Você está de boa? Vocês estão tranquilos? Prazer, meu nome é Gold Bagre. Vocês podem me chamar de Bagre. Bagrezinho, pode escolher. Meu pai deixa. Hoje vamos falar sobre os jogos dos finais de semana que aconteceram. Esse final de semana que foram os dias 29, 30 e 31, certo? Por que dia 29, sexta? Porque tivemos jogos entre Milan e Lecce, que eu consegui ver todo. E, sinceramente, vou começar por ele. Joguinho feio que dói, hein, rapaziada? Vamos falar a verdade. Joguinho muito feio que o Lecce teve algumas oportunidades no primeiro tempo de fazer um gol. E o Milan, sinceramente, não jogou bem o primeiro tempo. Tiveram mais sorte que juízo nesse primeiro tempo. Já no segundo tempo, o time começou a criar mais e conseguiram achar um gol que foi anulado do Jimenez, que perdeu um gol no primeiro tempo, hein? Tá de sacanagem, absurdo. E o gol dele foi anulado por causa de um pé dele, um pezinho, sabe? Aquele milimétrico. E infelizmente não conseguiu fazer o gol. Aí depois, numa falta, Luka Modric, craque, isso aqui é craque, hein? Que é craque gênio demais da bola, joga muito. Conseguiu achar o Bagre Loftus-Cheek, que é um Bagre que eu gosto, tá? No Milan, quando ele chegou, jogou muito bem mesmo. Conseguiu jogar um bom futebol. Eu gostei dele, mas ano passado ninguém do Milan jogou muito bem, então. Mas acho que esse ano pode ser um bom reserva. Esse cara não pode ser titular. Mas fez um golaço de cabeça, 1-0. Aí o Lecce tentou ir pro jogo, mas o time é muito inferior mesmo ao Milan. Não conseguiu criar grandes coisas. E no minuto quase 90, o... eles bobearam feio e deram a bola logo para quem? Pulisic, que estava machucado e voltou e fez um golaço, sabe? Só aquele tapinha para se colocar 2-0. E com isso o Milan cai para oitavo lugar na liga, meio complicado. Milan tem dois jogos, uma derrota e uma vitória. Que a primeiro jogo foi contra o Cremonese, de 2-1. Tipo, jogo muito ruim, jogou muito ruim mesmo. Tá jogando até hoje um mau futebol. E agora, recapitulando o sábado, que tiveram bastante jogos, hein, rapaziada. E meninada, né? Sem preconceitos aqui. Teve bastante jogos. Então, vou deixar o Brasileirão por último. Vou começar com a Premier League. Ah, e só falando, teve outros jogos interessantes, tal. Teve o Falência que ganhou de 3-0 do Retafe. E o Alt ganhou do Levante. A rapaziada do futebol espanhol gosta, né? Gosta daquele futezinho, né? Pá, já. Então, o primeiro jogo que eu vou falar é sobre Chelsea e Fulham. Realmente, esse jogo foi ok, sinceramente, rapaziada. Não achei nada demais. É, achei, tipo, um pecado, sinceramente, ele começar com o Telap no titular. Desculpa, mas, cara, ele é ruim demais. E se machucou. Esperamos melhores que volte logo. Que cale minha boca, né? Que jogue muita bola pra vocês virem falar merda para mim. Vamos lá. O jogo foi bem feinho até. Hum, O Chelsea teve mais posse de bola, realmente.
jogou um pouquinho mais, mas foi um jogo bem feio, rapaziada. Não jogaram bem, mas assim, Premier League não se joga, se ganha. Vai assim, um pontinho lá, um pontinho cá, e hoje conseguiu 3 pontos, que foi gol de João Pedro com assistência de Enzo Fernandes e um gol de pênalti Enzo Fernandes, que joga uma bola, rapaziada. Esse time do Chelsea aí tem que ficar de olho, que é um bom time, e conseguiu a vitória, que é muito importante. Depois temos o nosso grandioso Manchester United. Meu Deus do céu, rapaziada. Sinceramente, é um time complicado. Os caras, eles estavam ganhando de 2-0, 2-1, conseguiram tomar um empate. O Buller, nosso querido Buller. Não sei como que fala, rapaziada. Se eu estiver falando errado, foi mal, tá? Buller, I don't know. Só que é o nosso salvador da pátria do Manchester United, né? Que já conhecemos como o nosso Bruno Fernandes, outro cracaço de bola. Conseguiu fazer de pênalti, não isolou, né? Que no jogo passado, quem não viu, vai lá, coloca no YouTube aí, na internet. Ele conseguiu isolar um puta de um pênalti. Ele isolou e mandou pra cá, pra casa. Mandou pra casa. Pra casa. Que isso absurdo. E conseguiram a vitória 3-2 num jogo bem emocionante. Nos acréscimos. E até que fim conseguiu uma vitória. Tinha conseguido empatado com o Arsenal. Perdeu o. Perdeu um jogo. Foi para o. Deixa eu ver, a memória tá ruim. Ah, perdeu pro Arsenal. Empatou com o Fulham. Ó, o Fulham, hein? Toma cuidado. É time de meio de tabela. Perigoso. Aí tivemos Sunderland Brentford, que o Sunderland ganhou. Que eu acho que esse time não vai cair, rapaziada. É um time ruim. É um time ruim. Mas não vai cair, tem time pior. Depois vamos ter o Tottenham, que eu acho para vir para grandes coisas, mas não teve um bom jogo, né? É quando o Paul mal. Então, infelizmente, perderam. É um joguinho. Dava pra ter ganhado, vamos falar a verdade. O Tottenham é mais time, é... tem ótimos jogadores que eu gosto, que é o Kudus, Palhinha, Bentancur, Porro. A dupla de zaga eu acho muito forte, o goleiro é muito bom. E contrataram o Xavi Simons, né? Que vai ser um cara que vai deitar e rolar nessa Premier League. E o Portsmouth tem o gol do nosso Brazuca, Evanilson. Muito, ele é um bom atacante, tá? Bom atacante, tem suas falências, eu curto ele. É um bom jogador. Próximo jogo, Everton e Wolves. Dois times que vão brigar para não cair. O nosso John Arias foi titular. E que o nosso Everton, meu Deus do céu, que ataque, Frisch e Beto. Os caras conseguiram ganhar de 3-2 num jogo complicado, mas que jogaram bola. O ataque do Everton jogou uma puta de uma bola. Foi uma bola, mãe. Conseguiram jogar muita bola, realmente. Conseguiram fazer 3-1 antes dos 60 minutos. Aí deu, né, aquela preguicinha e tal. E de novo tomaram um gol. Mas já era meio tarde e tal. E assim termina. 3-2 pro Everton, grande vitória para um time que vai lutar para não cair. Hoje tivemos Leeds e Newcastle, que realmente eu acho que esse Newcastle aí tá me decepcionando. Gosto do time, só que precisa contratar mais. Eu acho que é um bom time. João Ali tava machucado, Gordon tava suspenso. Tem bons jogadores realmente. Acho que é um bom time, mas pode melhorar mais. Pope, não acho um goleiro confiável.
Trippier, ok. Livramento, pode. Tinha um Theo Hernandes. Theo Hernandes poderia jogar muito mais que o Livramento. Melhoraria muito o ataque e a defesa. O meio de campo eu já gosto. Tonali, Bruno Guimarães e Rancer. Rancer eu assumo, não conheço tanto. Mas Tonali e Bruno Guimarães são muito bons jogadores. Bons jogadores demais. A zaga, Putman, ok. O- Os dois acho meio abaixo. E o ataque foi sinceramente tenebroso. Ainda bem que conseguiram contratar dois atacantes, né? Muito bons. Bons não, eu exagerei, foi mal. Jogadores ok que não é o Isaac. O Isaac é muito craque, muito bom jogador. Mas são jogadores que vão fazer gol. E eu acho que vão deixar esse Newcastle no meio da tabela. E agora vamos falar sobre a La Liga. Tivemos jogos interessantes até, que foi Atlético de Madrid e Deportivo Alavés. Vou falar sinceramente, esse Atlético de Madrid poderia jogar muito mais que joga. Eu realmente fico decepcionado, porque é um time muito bom. Eu curto esse time, é um bom time. Só que, mano, não consegue ser bom. Não consegue aquele a mais, sabe? Então, sinceramente, talvez decepcione nessa temporada, não sei. Mas foi 1-1, gols de Juliano Simeone, não é o técnico, é o filho, e Carlos Vicente, pênalti pro Alavés. Sinceramente, rapaziada, esse Atlético de Madrid é muito bom. Eu curto a dupla de ataque. Acho que o Griezmann tem que ser titular. Tipo, o Griezmann não tem como ser reserva. Meio de campo é novo, mas eu gosto. Tem o Gallagher, o Cook até pra ser pra trocar aí com essa dupla que é Barrios e Johnny. Lateral direito, Lorente, muito bom. Pode jogar até no meio de campo. E esse ranco eu não conheço. A zaga eu acho meio mal. Meio malo, malo, tão malo. Lenglet e Lenormand. Lenormand acho bom zagueiro. Só que Lenglet não é, né, rapaziada? Já provou algumas vezes que não é um bom jogador. Depois tivemos Real Oviedo versus Real Sociedade. E por incrível que pareça, Real Sociedade conseguiu perder esse jogo. Está muito mal no campeonato. 3 jogos e só 2 pontos. Realmente não era esse campeonato que estávamos esperando. Mas também perderam peças essenciais, Lenormand, Subimente, Merino. Então podemos dar esse caldo aí para eles. Depois tivemos Girona, Sevilha. E o Sevilha jogando como time grande, se impondo e ganhando de 2-0. A primeira vitória dele no campeonato, que também tá difícil, mas tem time. É um time que eu acho que esse ano pode sonhar com grandes coisas. Um Champions, será? Não sei, hein? E agora vamos falar do Ala Madrid. Ala Madrid, o maior time de todo o mundo. Tirar um certo time aí verde que é brasileiro, que eu vou falar, hein, que jogou domingo, um clássico, não sei, né? Não sei se é maior, acho que é equivalente, mas meio a meio. Então, que bom jogo que o Real Madrid conseguiu ganhar do Mallorca, mas sofreu, rapaziada. 2-1 só no Mallorca, e isso não é bom. Com pontos negativos nesse jogo, vou falar, Mbappé não conseguiu jogar muito bem. E o Franco Mastantuono, que não me difícil de falar. Que o moleque já chegou titular, falou. O Xavi Alonso falou: ah, é muito bom, vou jogar. Mas calma aí, né, rapaziada? Calma aí que, tipo, tem que ter mais calma, tal. Sei que tem bastante gente machucada. Pele, Henry, Camavinga, até o Mendy. Mas acho que tem muito mais jogadores bons.
Rodrigo. Rodrigo. Não sei, Carvajal pode jogar. Acho que uma dupla de lateral pode ser boa. Pode ser boa. Pra Indias também, acho que o Mastono não é ok. Mas vamos falar. O que o Guller joga é brincadeira, né, rapaziada? Um craque, craque, craque. Joga muita bola. Vem buscar jogo, bate escanteio, falta tudo. Muito bom jogador e conseguiu fazer o gol. Conseguiu fazer o primeiro gol com assistência e tudo, né? Terran, sem nosso zagueirão. E depois Vinícius Júnior. Muito bom jogador. Na minha opinião, não é craque, mas é muito bom jogador. Com o nosso Federico Valverde, que é esse craque, motorzinho, joga em todos os campos. E ainda teve mais um golo anulado, que pra mim não sei se anularia, sinceramente. Mas anulou, já foi. Acabou o leite derramado. E foi isso. É, sinceramente, Real Madrid jogou bem. Eu falo, tá? Sinceramente, Real Madrid jogou bem, mas ainda não é aquele Real Madrid, Real Madrid. Isso temos que falar. Não é o Real Madrid, não é o Real Madrid. Tem que jogar mais bola. Que eu acho que o elenco é muito bom, mas só que o Xabi Alonso ainda não sabe como usar algumas peças importantes. Vamos, né, rapaziada? Agora vamos falar sobre a Bundesliga, hein? Que o Leipzig, sem Xavi Simons, ainda conseguiu ganhar com gol de Romulo e Chris Baumgartner, entendeu? Acho que o time realmente ficou muito mais fraco. Porque perdeu o Chesco, perdeu o Xavi Simons, o Penta não está jogando um bom futebol, então acho que vai ser uma temporada triste para eles. Bayer Leverkusen e Werder Bremer 3-3. Acabou de cair o Eric Ten Hag. Ele realmente não conseguiu aguentar, não conseguiu fazer esse time do Leipzig, do Leverkusen jogar bola. Que eu acho que é um bom time. Patrick Schick, muito bom atacante. Tapsoba, Grimaldo. Acho que é um bom time. Entendeu? Realmente. Tem o Arthur, nosso brazuca, o Palácios, que acho que joga muita bola. O Incapié. Pô, você reserva brincadeira. Joga com três zagueiros. E tem a joia, a Argentina, Cláudio Echeverri. Jogou bem no Super Mundial, fez até gol. Aí tem Stuttgart versus Borussia Mönchengladbach. O Stuttgart conseguiu vencer de 1-0. Temos Frankfurt e versus Hoffenheim. 3-1 pro Frankfurt, que jogou que eu acho que é o top 2, top 3 dessa liga esse ano, hein? Tá surpreendendo e pode fazer uma canseira nesse Bayern. E o Bayern de Munique que ganhou de 3-2. Sim, apertado, mas ganhou. O importante é ganhar, entendeu? Segue 100%. João Gnabry, Luiz Dias e Olise. O que o Olise joga de bola é sacanagem, rapaziada. Muito bom jogador. Esse Bayern assusta, mas defensivamente peca ainda. Jogou muita bola. Era pra ter sido um 5 tranquilo. Faltou uma finalização, Kane talvez, né? Fazer um golzinho, né? Nosso artilheiro do Bayern. Só que defensivamente não é confiável esse Bayern. Mesmo que o Jonathan tá, que acho muito bom jogador. Stanisic não acho que é um bom lateral esquerdo. E Leimer não é lateral. E o Pamecano falha. É bom, mas falha. E o Neuer já está velho, mas é o Neuer. Sinceramente, eles têm no banco Guerreiro. Acho que pode ser titular nessa lateral esquerda se voltar aos bons tempos de Borussia. E sinceramente só. Esse o Kim realmente não dá. Acho que um reserva é bom, mas precisa se fazer melhor ainda. Que eu acho que o que tá faltando é o Alfonso Davies e o Musiala. Que sinceramente estão fazendo falta nesse Bayern. Ok, agora vamos pra Liga Italiana. Bora lá. O Bolonha ganhou do Como de 1-0. Esse Como, rapaziada, tem dinheiro, mas não sei não. Será que vai lutar para não cair?
Talvez, não sei. É um bom time esse Tucano, tem o Nico Paz, muito bom. Então, talvez não caia. Napoli ganhando o Cagliari no último minuto. Sambo Antisá conseguiu fazer o gol. Então, conseguiram ganhar. Muito bom, né? Muito bom. Napoli que vem pro doblete, né? Eu não sei como é italiano, mas vem para ocupar essa liga italiana junto com a Internazionale. Eu acho que é meus dois palpites. E se o Milan melhorar de jogar bola, aí sim pode talvez ser um terceiro, quarto time. Aí vamos ter Roma e Pisa. Que Roma conseguiu ganhar. Gol de Matias Soler. Bom jogador, muito bom jogador. Então eu gosto. E foco nessa Roma. Porque eu falei terceiro e quarto Milan, porque eu acho que se essa Roma aí se encatar bem, consegue até brigar por título, sinceramente. Acho que é um bom time. Wesley entrou muito bem. Angelino, um bom jogador. Entendeu? Tem o Dybala, que não pode ser reserva desse time nunca. Pellegrini também, acho que não pode. E atacante tem que ser o Artem Topchik. Entendeu? Veio e acho que foi mais, como eu posso dizer, tava vendo aí como que era o terreno e tal. Agora vamos falar do melhor time europeu. Esse PSG na Liga Francesa, ele já vem, ele já chega campeão, entendeu? Já chega campeão e vai ser difícil parar de novo essa temporada. O artilheiro da Liga Francesa, só questão, é o João Neves. Eu acho que ele marcou 3 gols nessa vitória sobre o Toulouse, se eu não estou enganado. João Neves e João Neves. Ele marcou 2 gols de bike. Absurdo, realmente. Vem pra copar. Acho o time muito bom. Não tem nenhum protagonista. Acho que o melhor jogador dele, tipo, de nome mesmo, seria o Hakimi. Talvez Dembélé, Vitinha. Não sei, é bem mais ou menos. Marquinhos foi reserva. Entendeu? Lugar Hernandes, acho que é um time muito bom e um banco muito bom. Acho que pode comprar, mas pra mim acho que ainda falta algumas contratações. Mas PSG é bem superior, ganhou já no primeiro tempo, entendeu? Tava controlando, tomou 3 gols, mas tipo, à toa, sabe? O goleiro ainda o PSG ainda catou pênalti, então foi um jogo bem tranquilo, normal pro PSG. Então, nem vou falar muito, é um bom time. Devo falar num vídeo que eu vou fazer sobre a Champions. Aí eu vou dar mais ênfase, beleza? Aí tivemos Nantes e Al Shehef. 1 a 0 pro Nantes. Esse Al Shehef vai brigar pra não cair. Já sabendo, Nantes é um time de meio pra talvez essa temporada, se quiserem jogar bola, subir um pouquinho mais. Aí tivemos Lille e Lorient. E o Lille deu um amasso, 7-1. Você lembra de alguma coisa? Lembra? É uma péssima lembrança essa aí, entendeu, rapaziada? Mas foi 7-1. E ele amassou, amassou do começo ao fim. 11 finalizações no gol só. Só. Os caras errou 4. Os caras errou 4 chutes. Então é. Se o pé tivesse bom, era 11-1. Entendeu? Absurdo. Entendeu? Mano, jogou muita bola. E agora vamos falar até que fim sobre o nosso Brasileirão. Que tiveram 3 joguinhos no sábado. Entendeu? Foi Ceará e Juventude, Botafogo, Red Bull Bragantino, Cruzeiro e São Paulo. Vamos falar sobre Juventude e Ceará. O que o Andrei jogou é brincadeira, né? O que o Andrei nunca jogou na vida, jogou nesse jogo. Absurdo, absurdo. Conseguiu essa vitória super importante pro Juventude, pra briga, pra não cair. E o Ceará se afundando cada vez mais. Começou bem o campeonato, mas se não tomar cuidado, pode ser rebaixado. E essa briga do rebaixamento, hein? Vou fazer um vídeo também sobre o Brasileirão, falando quem vai pra mim, realmente. Já, já começou, já tá na mais da metade do campeonato.
Realmente demorei pra criar o canal e tudo, mas acho que é um bom começo, entendeu? Mas pode mudar muita coisa. Menos lá na frente, que eu acho que é difícil. Depois tivemos Botafogo e Red Bull Bragantino, que pra mim era pra ser um jogaço. Então ele já chegou, mano, metendo aquela chapadinha 1-0, um golaço. John John empatou, Neilton fez, Savarino. Aí foi rolo compressor e Alfredo Montoro pra completar 4-1. Esse Red Bull me enganou um pouquinho. Eu, sinceramente, pensei que esse Red Bull ia fazer mais um gás, mas eu acho que é um time de meio de tabela, mas é um time que pode evoluir bastante, bastante, realmente. Acho que é um time muito bom, que vai dar frutos ano que vem, talvez, não sei ainda. Acho que falta um pouquinho ainda desse Red Bull. O Botafogo vem se voltando, talvez, pro G4, entendeu? Bahia, que perdeu domingo, então temos que falar sobre. Então, vem pro G4 tentar, talvez, uma melhora. Ou então um top 3 que eu acho que é difícil. Porque Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo vão disputar o título. Pra mim, acho que é esse Palmeiras e Flamengo. Eu acho que esse Cruzeiro aí que talvez não consiga ser o cara mesmo, sabe? Mas vamos ver. Botafogo jogou muita bola. Então, vitória para o Botafogo. E agora vamos pro jogaço de sábado. Cruzeiro e São Paulo. Um jogo meio frio. São Paulo teve algumas chances de ganhar. O Cruzeiro até teve outra chance, certo? Antes do que o goleiro Rafael pegou do Gabigol. Gabigol, hein, rapaziada, é craque, mas pô, tá difícil. Ser um banco nesse time é brincadeira. Entendeu? Acabei do banco desse time, errando gol na cara. Não dá, né? Não dá. Rafael fez uma boa partida, mas o Diciu matou no golaço de falta de Matheus Pereira. Esse é muito bom jogador. Sinceramente, eu gosto. E que deu a vitória pro Cruzeiro, que segue firme para tentar ser campeão do Brasileirão. Que eles têm como o artilheiro e o vice-líder de assistência. Caio Jorge vem para ser o melhor jogador do campeonato. Se conseguir mandar um top 3, top 2, até ser campeão, aí vai ser o melhor. Mas tem dependendo muito de Flamengo, que tem o Arrascaeta jogando uma bola absurda. Sinceramente, jogando uma bola absurda. Arrascaeta que tem 12 gols e 10 assistências. É o jogador que tem mais participação de jogo. Entendeu? Então, vamos azulão. E agora vamos falar sobre esse domingueiro, como que foi. Primeiro teve esse Manchester City, hein? Que eu acho que essa temporada vai ser outra temporada decepcionante. Porque contratou muito e as peças não encaixaram ainda. O Al-Nauri, lateral esquerdo, mal. Zagueiro mal. E acabou de perder o Ederson, que vai pro Galatasaray, talvez. E vem com o Donnarumma, que eu acho que é melhor que esse goleiro que está agora, que é o Trafford. Mas não acho que. Mesmo nível do Ederson, pelo menos. Mas mesmo assim, esse time não me traz muita confiança. Entrou com o Bob, entrou com o Matheus Nunes de lateral direito, o zagueiro custa 9. Não é muito bons jogadores. E eu realmente acho que esse elenco já deu difícil. O Haaland vai tentar de tudo. Que como o Haaland é craque, cracaço. Tipo, eu falo por mim, Haaland é craque. Craque, craque, craque. É difícil você ter um jogador que faz tanto gol como ele. É difícil. Isso temos que falar. O cara é um craque pra fazer gol. É bola, gol, gol. Bola, gol, 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 gol. Ele é um absurdo jogando bola, um absurdo.
Só que perdeu pro Brighton esse domingo de 2-1, golzinho no final. Aí foi foda. Mas eu acho que esse City tá difícil. Agora vamos para o outro jogo de Liverpool e Arsenal. E esse aqui foi jogão, tá? Os dois times querendo a vitória. Só que um jogo bem truncado e tal. Não conseguiram ter muitos chutes e tal. E numa falta absurdo, Slapolai, absurdo. Um golaço, 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 golaço. Mano, incrível de gol. Um absurdo. E agora conseguiu vencer o Arsenal por 1-0 nesse domingo. Um absurdo. Eu acho que o Liverpool vai ser campeão de novo. E agora de prazada. Prazada. Mas maybe, I don't know, sinceramente, mas acho que o Liverpool vai ganhar. Não tem como. Aí depois tivemos da Premier League, tivemos Aston Villa e Crystal Palace, que o Aston Villa tomou surra, uma surra do Crystal Palace de 3-0. Crystal Palace tem que ficar de olho, hein? E na La Liga, tivemos Celta de Figo e Villarreal 1-1, Real Betis e Atlético de Bilbao, até gaguejei, 2-1, absurdo, vez. Conseguiu ganhar desse Betis, que Betis é um time difícil, bem difícil. Teve até uma expulsão, duas, na verdade, um pra cada. Espanhol Assassino, 1-0 para o Espanhol, rival do cara que eu vou falar agora, que é o Barcelona, jogando uma bolinha bem mais ou menos, hein? Conseguiu empatar com o Raio Valecano. Conseguiu um gol de pênalti do Yamal, mas realmente o time não está na mesma sinergia que estava na temporada passada. Eu acho que vão ter dificuldade. Isso é bom pro Real Madrid e pros outros times. Só que ainda acho que é bem superior e deve ganhar a La Liga. Agora vamos para a Bundesliga, que o Wolfsburgo e o Mainz empataram 1-1. O Colônia ganhou do Freiburg de 4-1. E o meu time da Alemanha, Borussia Dortmund 3-0 no União Berlim. Que eu falo, Guirassy é um absurdo de jogador. Muito bom atacante, realmente. Ele entra na prateleira de um dos melhores novos que temos. E eu acho que essa temporada, se ele for bem com o Borussia, talvez ele saia para um time que dispute Champions e que ele seja titular, tá? Acho que tem alguns times precisando de centroavante. Acho que o Arsenal podia até ter ido nele. Seria caro, mais caro que o Keres, mas acho que tá mais testado. O Kirassi quase foi artilheiro da Champions passada, então tenho confiança nele. E o Borussia esse ano espero que venha melhor que ano passado, que jogou bem mal e talvez não dispute a Champions. Acho que eu tô falando bobeira, mas talvez não. Não lembro muito bem como que vai ser essa temporada. Não, vai disputar a Champions sim. Vai disputar a Champions sim, mas foi um ano ruim. Ano passado não disputou por título, então tem que melhorar. Agora na Liga Italiana temos Juventus ganhando do Genoa de 1-0 contra o Vlahovic, outro centroavante muito bom, que agora é banco nessa Juve. Então vamos esperar. Torino e Fiorentina 0-0 e a Inter de Milão me perde para o Udinese, que eu acho que é um absurdo. Acho que perdeu ponto e vai cobrar. Vai cobrar um início de campeonato muito bom do Napoli e da Juventus, da Roma. E eu acho que a Inter, se não ficar de olho, vai ficar longe. E esses pontos foi o que ano passado fez eles perderem o título. E a Lazio humilhou o Hellas Verona 4-0. Foi humilhante. Temos a Ligue 1, Angers e Rennes 1-1, Mônaco e Estrasburgo 3-2 pro Mônaco conseguiu. E o Paris, não a Saint-Germain, é o outro, conseguiu vencer do Metz de 3-2. E o Nice perdeu pro Le Havre de 3-1. Absurdo. E o Marseille
Olympique de Lyon, foi mal, rapaziada. Ganhou gol contra no último minuto. Aves do Olympique de Marselha. Bom jogo, tá? Esse aqui. Bom jogo, tá? Dois times muito interessantes. O Olympique de Marselha tinha um time bom, só que teve aquela briga toda e perderam dois caras que eu acho que eram titulares e, tipo, faz muita falta, realmente. Agora vamos pro nosso Brasileirão. Já vamos chegar e falar. O Flamengo perdeu ponto. Essa é real. Contra um Grêmio, um dos piores times do campeonato, se não o pior. Que tem um esporte, mas o esporte faz bons jogos. O, F- e o Grêmio, mano, muito, o time é ruim, realmente. Não era pra estar onde tá, mas o time é ruim. Realmente, um time envelhecido. Então, o Volpe, o goleiro deles, está salvando eles. Então, não sei como que vai ser daqui agora, mas foram 2 pontos perdidos pro Flamengo. Flamengo, que eu falo, tem o melhor elenco do Brasil, ótimos jogadores, craques, cracaços no titular e no banco. Então foram 2 pontos perdidos que realmente pode fazer falta, porque, como sabemos, o Campeonato Brasileiro é muito, muito difícil, muito nivelado. Então o Palmeiras e o Cruzeiro pode chegar mais perto, chegaram mais perto, mas o Cruzeiro, o Palmeiras bobeou. Mas acredito que o Flamengo tenha que jogar mais e que tenha que pôr o pé na forma. Não pode perder os gols que eles perderam contra o Grêmio, porque se pegar um time melhor e perder, vai tomar a virada, entendeu? Mas foi um bom jogo pro Grêmio. O Grêmio, pra mim, foi um ótimo jogo. Conseguiu um empatezinho contra o Flamengo. É uma vitória. Impressionantes, conseguiram. Estão de parabéns e vão lutar para não cair. Não, eu acho que, sinceramente, eles têm que se esforçar mais para não cair. Porque vejo o Vitória e Juventude lutando para não cair. Fortaleza, acho que já era. Santos e Fluminense. Jogo morno tal. Sinceramente, nem o Fluminense, nem o Santos queria a vitória. Jogo mal. Só pra falar da convocação. Tem que convocar o Neymar e tem que convocar o Thiago Silva. Isso é ponto. E já era. Mirassol e Bahia. O Mirassol enfiou. O Mirassol amassou, sinceramente. Jogou muito, muita, muita bola. Mirassol é a surpresa do campeonato, mas tá jogando uma bola absurda. E acho que deve ficar entre os 10 melhores do campeonato. Se der. E o Bahia, não sei o que aconteceu, um apagão, sinceramente. Estavam sendo o top 4 top 3 acho que estavam jogando mais bola que o Botafogo. E, tipo, nesse jogo, não sei o que aconteceu. Acabou, não aconteceu alguma coisa no jogo que realmente tomar 5 não se vê todo dia. Então, para mim, acho que o jogo bem perdido pro Bahia, que tem que ver as coisas. E o Mirassol jogando uma bola absurda, parabéns a eles. Vitória conseguiu ganhar do Atlético Mineiro, por isso que eu falo, tem que tomar cuidado. O Vitória é um time que raçuda e que quer ficar. E eu falo isso pro Atlético Mineiro também, que é um time muito bom. Querendo ou não, o time do Atlético Mineiro é muito bom. Hulk, Scarpa, Guilherme Arana, Everson, Dudu. É um time muito bom. Rony, Igor Gomes, Júnior Santos, Renier. É um time muito bom, absurdo. E não pode estar lutando para cair. Isso é inaceitável. O Atlético Mineiro é time de Libertadores. Tem que dar um foco, se não pode cair e ficar muito ruim pro ano que vem. Inter até que vem conseguiu sair de jogos maus, jogando muito mal. Tava já caindo bastante na tabela e conseguiu ganhar do Fortaleza, que realmente não sei se é um time que vai cair. Pelo que tá jogando, vai cair. Não consigo acreditar ainda. Acredito que eles possam ganhar e possam, querendo ou não, que realmente acho que o Fortaleza
Teve, cara. Pro ritmo deles. Fizeram 2-0. Depois tomaram. Não, desculpa. Fizeram 1-0. Depois tomaram empate. Depois conseguiram fazer 3-1. E depois tomaram um gol em 74. Que poderia ter virado virada. Porque o Sport tentou. O Sport tentou com todas as forças empatar esse jogo. Só que o Vasco conseguiu a vitória. E, e menos preocupados, né? Ainda, mas muito preocupados ainda com o rebaixamento. Eu acho que vai lutar pra não cair. Mas, tipo, realmente acho que o time do Vasco muito bom. Berred bom, Ryan, Coutinho, Nuno. Acho que o Vasco é um bom time. Não deveria estar lutando, mas também não estaria tão alto. Pra mim, deveria estar na faixa de nono para 12º, no máximo. Tipo, bem longe porque acho que os times são piores. O Sport é um bom time, mas tem azar. Juventude não rola. Fortaleza não tá querendo se ajudar. E o Vitória, eu acho que é o único que, tipo, tem nível pra ficar na Série A e tá tentando lutar. O Sport, como eu falei, não tem sorte. Fazem bons jogos, realmente. Eles complicam a vida de muito time, mas não conseguem ganhar. E o Lucas Lima vem fazendo um bom campeonato, tá? A maioria dos gols do Sport é dele. Então, realmente, acho que o Lucas Lima tá fazendo um bom campeonato. Então, pô, tá fazendo um bom campeonato, querendo ou não. Então, precisa melhorar o time ao total. Porque não é um time ruim. Querendo ou não, tem uns portugueses bons aqui. Romarinho que voltou. O Baleta é um cara ok, bom. Tinha os portugueses, realmente. Só que não sei o que aconteceu, realmente. Então, o time piorou. Mas acho que podem jogar melhores ainda. Então, acho que o esporte é pensar já pro ano que vem. O Kasman acho que pode ficar. Que tá jogando temporada passada às vezes bom, boa temporada e essa temporada também tá fazendo um ok. E o Vasco, minhas últimas considerações, bom time, mas tem que melhorar mais, tem que ganhar mais. Empata muito, entendeu? Empata muito e perde demais. E perde ponto besta. É, jogo passado pro Corinthians, todo desfalcado, então, sinceramente, é isso. E agora vamos pros clássicos brasileiro. O maior? Não sei, rapaziada. Será?
Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Jogaço, jogaço. Um time só, foi o Palmeiras, que o Palmeiras amassou desde o primeiro minuto. O Palmeiras foi um time melhor que o Corinthians nesse domingo, só que não conseguiu em vitória. Então não conseguiu a vitória por pecar demais na finalização. Teve muita posse de bola, chute, mas chute no gol foi complicado. E o Hugo Neneca também, muito bom jogador, conseguiu esse empate aí pro Corinthians. Vitor Roque. O Rock pra mim é craque, craque, muito bom jogador realmente. É um jogador de seleção e se conseguir recuperar seu futebol, que eu acho que está recuperando aos poucos, vai sim jogar muita bola e dá muita felicidade para os palmeirenses. E é isso então, galera. Esse foi o vídeo, primeiro vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Vou postar ele quarta não, vou postar na terça, rapaziada. Gravei, tô gravando no domingo e gravei uma parte. E vou gravar uma parte na segunda. Então vou editar tudo bonitinho e postar na terça. Não sei, mas acho que vai ser no horário da tarde, umas 4, 6 horas, ou até umas 8 horas da noite, dependendo, tá? E não esquece de seguir o canal Gol do Bagre, entendeu? Tudo junto, G maiúsculo. E vocês vão conseguir achar o Instagram, que vai ter vários cortes lá. Vou conseguir falar com vocês, rapaziada. Eu vou avisar quando tem vídeo novo. Pretendo pelo menos ter uns 3 vídeos por semana. Falando dos jogos da semana. Falando de outros assuntos também sobre o futebol. E é isso, rapaziada. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. Esse é um novo projeto. Então vamos lá. Segue, segue. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo.